Takeo era um cara doce que as garotas evitavam por causa de sua terrível cirurgia labial. No entanto, sua sorte mudou quando uma garota tímida da escola começou a gostar dele secretamente. Mas como ele era um desafio romântico, ela teve que fazer todo o possível apenas para conquistá-lo. Tudo começou no dia de sua formatura, quando Takeo, em lágrimas, se despediu de seus colegas e calouros, e então correu para se declarar a garota de quem gostava. No entanto, ele ficou desapontado ao vê-la confessar seus sentimentos ao seu melhor amigo Giga Chad, Suna. O rapaz a rejeitou imediatamente, e quando viu Takeo foi embora com ele. Takeo não se surpreendeu que a garota tivesse se declarado a Suna, pois sempre foi assim desde que eram crianças pequenas. Ele se lembrou de como toda garota de quem ele gostava sempre se apaixonava por seu melhor amigo galã, mas o rapaz sempre as rejeitava. De volta ao presente, os dois entraram no trem, e depois que Suna cedeu seu lugar a uma mãe e seu filho, ele chamou a atenção de Takeo para um sujeito suspeito no canto. Takeo virou-se bem a tempo de testemunhá-lo apalpar a estudante. Imediatamente, o incrível Hulk avançou sobre o porco imundo e agarrou seu braço com um aperto de torno, recusando-se a soltar mesmo enquanto ele gritava de dor. A garota, cujo nome era Yamato, olhou para Takeo com seus grandes olhos castanhos e o agradeceu por ajudá-la. Mas ele não respondeu porque havia sido atingido por uma das flechas do cupido. Eles desceram do trem na próxima parada e levaram o resmungão à delegacia mais próxima. Mas o canalha negou ter tocado na garota. Em vez disso, ele acusou Takeo de agredi-lo e tentar prendê-lo, mas Yamato se manifestou e disse aos policiais que ele a havia apalpado. Em resposta, o idiota nojento declarou orgulhosamente que a culpa era dela por usar uma saia curta, o que irritou Takeo, então ele o socou contra o balcão. Infelizmente, seu ato justo o meteu em apuros e ele foi suspenso da escola por alguns dias. Durante sua suspensão, Suna apareceu para deixar algumas anotações, e para a surpresa deles, Yamato também apareceu. Ela o agradeceu por tê-la ajudado naquele dia no trem, mas tudo o que Takeo conseguia fazer era encará-la como um cachorrinho apaixonado. Vendo isso, Suna tentou se desculpar, mas Yamato o impediu, fazendo Takeo sair de seu estado de paixão, pois ele presumiu que ela havia se apaixonado por Suna, como todas as outras garotas de quem ele gostava. Yamato então ergueu a sacola que segurava e disse que havia trazido um bolo, então Suna concordou em ficar e comer um pouco. Depois que comeram o bolo, Suna se levantou para sair e Yamato imediatamente o seguiu, deixando Takeo ainda mais convencido de que ela gostava de Suna. Pouco depois de saírem, Takeo descobriu o telefone de Yamato tocando debaixo da mesa. Quando ele atendeu, Yamato, que ligava de um telefone público, pediu desculpas por tê-lo esquecido e disse onde encontrá-la para que ela pudesse pegá-lo. No dia seguinte, depois da escola, Takeo arrastou Suna ao local de encontro porque tinha certeza de que Yamato queria vê-lo. Depois que a encontraram e Yamato pegou seu telefone, ela lhes ofereceu alguns macarrões caseiros. Enquanto os comiam, Suna lhe fez algumas perguntas sobre culinária e Takeo observou que Yamato estava corando. Ele não pôde deixar de se perguntar se ela estava assim porque estava sentada perto de sua paixão e se meteu em sua cara, mesmo que Suna o tivesse avisado para não fazer isso. No entanto, ele de repente se desculpou para ir ao banheiro, onde colocou a cabeça debaixo d'água para se refrescar e decidiu que tinha que esquecer Yamato porque ela gostava de Suna. Quando ele voltou, o casal ficou surpreso ao vê-lo encharcado e tentou secá-lo, mas ele os impediu para dizer a Yamato que queria comer os bolos dela novamente, o que a deixou feliz. Depois de concordarem em se encontrar novamente, eles se separaram, e enquanto Takeo e Suna caminhavam para casa, Suna disse a Takeo que Yamato era uma garota legal. Isso surpreendeu Takeo, pois era a primeira vez que ele ouvia Suna elogiar uma garota antes. Mas antes que ele pudesse concluir se havia algo mais nisso, Yamato esbarrou nele por trás. Era óbvio que ela estava correndo porque estava ofegante quando lhe pediu seu e-mail. Takeo então lhe ofereceu seu lenço para enxugar o suor, após o que ele anotou seu e-mail e o entregou a ela. Yamato parecia muito feliz ao pegar o pedaço de papel, mas isso apenas fortaleceu a determinação de Takeo em juntá-la com Suna. No dia seguinte, depois da escola, Takeo tentou, mas não conseguiu descobrir que tipo de garota Suna gostava, já que nunca haviam conversado sobre isso, e Suna nunca havia mostrado sinais de gostar de alguém. Cansado de sobrecarregar seu cérebro de amendoim, ele foi à casa de Suna para perguntar qual era o tipo dele, mas não obteve resposta, então convidou Suna para uma caminhada. Quando chegaram a uma árvore, Takeo perguntou a Suna por que ele nunca havia tido uma namorada, e Suna respondeu que era porque era estressante estar em um relacionamento. Isso chocou Takeo, mas ele não acreditou nele. Então perguntou se ele fazia parte da Brigada Arco-Íris. Suna garantiu que ele era mais hétero que um poste, então Takeo concluiu que ainda havia esperança para ele juntar Suna com Yamato. No dia seguinte, depois da escola, ele arrastou um Suna relutante ao parque para encontrar Yamato, e quando a garota viu isso, ela não ficou muito feliz. Sem surpresa, o denso Takeo não percebeu isso, e quando Suna saiu para comprar bebidas, ele começou a cantar seus louvores a Yamato. Ele falou sobre a peça em que participaram quando estavam no jardim de infância e como Suna roubou a cena, mesmo não sendo o personagem principal. Ele também falou sobre a vez em que se molhou porque não havia ido ao banheiro a tempo.
Então Suna encharcou os dois com água para evitar que outros descobrissem a verdade. Eventualmente ele percebeu que cantar os louvores de Suna significava expor seu passado embaraçoso, mas ele não se importou porque estava determinado a ser um casamenteiro. Logo, Suna voltou com as bebidas, mas Yamato insistiu em pagar pelas dela porque não gostava de aceitar coisas de graça. Enquanto Takeo observava a interação deles, ele ficou ainda mais convencido de que eles eram feitos um para o outro, o que solidificou sua determinação. Quando chegou a hora de se separarem, Yamato perguntou timidamente a Takeo se ela poderia mandar uma mensagem para ele novamente, e ele disse que sim. No entanto, ele pediu a ela para pegar o e-mail de Suna também. Enquanto ela começava a se afastar, ele a chamou para desejar-lhe uma viagem segura para casa. Mas naquele momento, uma construção caiu. Imediatamente, os rapazes correram em direção a ela, e enquanto Suna usava seu corpo para protegê-la, Takeo segurou a viga, impedindo-a de esmagá-los. Apesar do peso esmagador, ele os incentivou a se salvarem, e enquanto os via se afastar, disse a si mesmo que eles ficariam bem sem ele. No entanto, assim que ele começou a ceder sob o peso da pesada viga, eles voltaram para ajudá-lo. Vendo Yamato lutar com o peso, Takeo empurrou a viga para longe, e enquanto tentavam recuperar o fôlego, Yamato notou que ele tinha um arranhão no rosto. Ela apontou, mas ele minimizou, dizendo que não era nada sério. Yamato recusou-se a aceitar isso e procurou em sua bolsa por um curativo que ela colocou no corte antes de agradecê-lo por salvá-la novamente. Naquela noite, Yamato ligou para ele para perguntar se eles poderiam se encontrar novamente sem Suna, e ele concordou porque presumiu que ela queria a ajuda dele para se declarar a Suna. Em seu próximo dia de folga, ele encontrou Yamato no parque e, enquanto comia os doces que ela trouxe, Yamato tentou nervosamente iniciar uma conversa, mas desistiu no último momento. Takeo então começou a falar sobre Suna novamente, tentando convencê-la de que ele seria leal a ela se eles namorassem. Mas no momento seguinte, Yamato começou a chorar e fugiu. Confuso, ele imediatamente correu para a casa de Suna para perguntar se ele havia feito algo para chatear Yamato, e o rapaz disse que não. Então ele lhe disse que Yamato gostava dele. Ele disse que era um idiota denso por não ter percebido, mas Suna o aconselhou a se olhar no espelho se ele realmente quisesse saber como se parecia. Ele então revelou que a pessoa de quem Yamato realmente gostava era Takeo. Mas o homem gorila disse que não era assim. Ele argumentou que nenhuma garota poderia resistir a um Chad descolado e cheio de gingado como ele. Então Suna decidiu contar a ele o que Yamato havia lhe dito no dia em que ele foi ao banheiro para se encharcar de água. Ele disse que ela estava nervosa, mas se abriu para ele sobre gostar de Takeo e ficou muito feliz quando ele lhe disse que Takeo era tão solteiro quanto a data em que nasceu. Ainda assim, Takeo não acreditou nele e trouxe à tona instâncias em que Yamato havia feito movimentos ativos para estar perto de Suna, o que o deixou certo de que era dele que ela gostava. Suna jurou que Yamato gostava de Takeo e disse a ele que, sempre que estavam sozinhos, ela só falava dele. Ele disse que ela era a primeira garota de quem Takeo já gostou que não falava mal dele, revelando que ele rejeitou todas aquelas garotas porque sabia de todas as coisas ruins que elas diziam sobre Takeo. Essa revelação surpreendeu o grandalhão musculoso, mas ele também ficou comovido com a lealdade de Suna e, em lágrimas, o agradeceu por tê-lo apoiado. Nesse momento, a mãe de Suna veio informá-los que Yamato estava por perto, então Takeo se escondeu debaixo da cama para evitar ser visto. Quando Yamato entrou, ela pediu desculpas por aparecer sem avisar, mas disse que se sentia envergonhada por chorar na frente de Takeo. Ela explicou como Takeo o estava elogiando para ela, o que a levou a acreditar que ele estava tentando rejeitá-la, e isso a deixou triste. Suna perguntou se ela desistiria de Takeo por causa disso, e Yamato disse a ele que não faria uma coisa tão estúpida porque gostava dele. Após essa declaração, ele pediu a ela para repetir suas palavras mais algumas vezes. E depois que ela o fez, ele disse a Takeo para sair de seu esconderijo. A pobre garota ficou chocada quando Takeo rastejou de debaixo da cama e acusou Suna de enganá-la. Mas ele explicou que era a única maneira de fazer Takeo acreditar que ele era quem ela gostava. Enquanto ela estava de frente para Takeo, ela confessou seus sentimentos a ele, e ele fez o mesmo enquanto Suna voltava a ler seus livros. Dias depois, o novo casal convidou Suna ao parque e lhe deu um bolo para agradecê-lo por tê-los unido. Yamato também se ofereceu para apresentá-lo a uma amiga dela, mas Suna a rejeitou, dizendo que ainda não estava interessado em fazer negócios com o Cupido. Takeo tentou convencê-lo a mudar de ideia, mas Suna ainda recusou e disse a ele que os ajudaria porque gostava de ver Takeo feliz. Isso fez o ogro chorar e abraçar Suna em agradecimento, enquanto Yamato apenas observava com um sorriso. No dia seguinte, depois da escola, enquanto estavam saindo, Yamato pediu para tirar uma selfie com Takeo. Então ele se agachou um pouco e tentou fazer seu rosto desfigurado parecer apresentável. Foram necessárias 2 tentativas para conseguir uma foto que não assustasse ninguém que a visse, e Takeo pediu que ela a enviasse para ele para que ele pudesse usá-la como seu papel de parede. No momento seguinte, ela recebeu uma ligação de sua amiga, e enquanto falava com ela, a amiga perguntou onde ela estava. Yamato disse a ela que estava saindo com seu homem, e Takeo quase explodiu de orgulho porque era bom ser publicamente reconhecido por uma gata. A amiga de Yamato então perguntou se Takeo poderia arranjar um encontro para ela e suas outras amigas com 5 de seus amigos. Quando Yamato contou a ele sobre isso, ele disse a ela que era uma coisa fácil.
Então ela o agradeceu e voltou a conversar com sua amiga. No dia do encontro, as amigas de Yamato ficaram chocadas ao saber que Takeo, o ogro gigante, era o namorado de Yamato de quem ela estava se gabando. Dentro do restaurante, as amigas de Yamato e os amigos de Takeo, exceto Suna, se deram muito bem. Pouco tempo depois, duas das garotas se desculparam para ir ao banheiro. Mas elas demoraram demais para voltar, então Yamato foi procurá-las. Seu leal guarda-costas foi com ela, e assim que entraram no corredor, ouviram passos e as garotas conversando. As garotas riram e zombaram da aparência de Takeo e disseram que não conseguiam entender por que Yamato estava com ele. As palavras delas machucaram tanto Yamato que ela começou a chorar e gritou sobre como Takeo era legal antes de sair correndo do prédio. Takeo a perseguiu, e depois de alguns minutos a alcançou, mas ela continuou chorando e pedindo desculpas pelas coisas maldosas que suas amigas disseram sobre ele. Takeo até assegurou de que não se importava com o que era dito sobre ele, e conseguiu acalmá-la e fazê-la voltar ao restaurante com ele. Quando chegaram ao prédio, descobriram que estava pegando fogo, e que todos já estavam evacuando. Seus amigos também conseguiram sair, mas infelizmente, os clones regimentados de Josh ainda estavam lá dentro. Então Takeo se encharcou de água e correu para dentro para salvá-las. Ele encontrou uma delas no corredor e rapidamente a levou para fora antes de correr de volta para a segunda garota. Ele a encontrou no meio do restaurante, mas ao se aproximar dela, uma luminária caiu e quase a transformou em uma panqueca. Felizmente, Takeo a alcançou antes que isso acontecesse, e enquanto ele segurava os escombros acima de suas cabeças, ele pediu a ela para correr para um lugar seguro. Assim que ela estava em segurança lá fora, mais escombros caíram sobre Takeo, esmagando-o sob o peso deles. Mas ele não se importou, pois acreditava que era a sua hora de partir. No entanto, assim que ele estava prestes a desmaiar, Suna ligou para o seu telefone e disse a ele para encontrar uma saída, porque Yamato estava desesperadamente tentando entrar para encontrá-lo. Ao ouvir isso, Takeo parou de abraçar a morte e pulou da janela como um dublê radical. Yamato correu para abraçá-lo enquanto Suna apagava o fogo que ainda queimava suas roupas. Suas amigas então o agradeceram por salvar suas vidas e momentaneamente ficaram hipnotizadas por sua masculinidade antes de afastar esses pensamentos. Na semana seguinte, Takeo pulou no rio para salvar um jovem garoto que havia sido arrastado pela correnteza e estava se afogando. Depois de salvar o garoto, ele o passou para Suna, que o levou à sua mãe e foi elogiado como o salvador. Enquanto Suna tentava explicar que ele era apenas o ajudante na missão de resgate, Takeo pegou suas coisas e disse a Suna que eles tinham que ir porque estavam atrasados para o encontro com Yamato. Quando chegaram ao parque, Yamato perguntou por que Takeo estava molhado, e Suna explicou que ele havia salvado um garoto que estava se afogando, o que a deixou orgulhosa dele. Suna então lhe ofereceu suas roupas de ginástica para ele se trocar, então ele começou a tirar suas roupas molhadas, fazendo Yamato corar e rapidamente se virar. Então ele pediu desculpas pelo striptease improvisado. Depois que ele se vestiu, Yamato sentou-se para comer o bolo que havia trazido. E quando Yamato sorriu para Takeo, ele pensou consigo mesmo que ela era a pessoa mais pura que ele já havia conhecido. Horas depois, Suna se despediu deles e Yamato sugeriu caminhar pelo parque, mesmo que já fosse tarde. Enquanto caminhavam juntos, ela nervosamente apontou que eles eram os únicos ali, e Takeo imediatamente a assegurou de que não tocaria nela até que fossem muito mais velhos. Yamato o agradeceu por isso, e os dois caminharam até a casa dela, onde se despediram. Enquanto isso, Suna chegou em casa e foi cumprimentado por sua irmã mais velha, Ai, que lhe deu os lanches que havia comprado. Ela disse a ele para compartilhá-los com Takeo, e se ofereceu para ir chamar o rapaz quando Suna a informou que estava acompanhando sua namorada até em casa. Essa informação chocou Ai, que tinha uma queda por Takeo, e ela exigiu saber qual garota em sã consciência namoraria o Gorilla Grodd além dela. Saber que sua irmã gostava de seu melhor amigo surpreendeu Suna, então ele tentou acalmá-la, mas ela insistiu que queria conhecer Yamato. Mais tarde naquela noite, Yamato compôs uma mensagem para enviar a Takeo, mas no último segundo ela a apagou e enviou uma mensagem diferente perguntando quando eles poderiam se encontrar. Ele respondeu imediatamente dizendo que estaria livre na quarta-feira, e esse foi o fim da conversa deles. Quando a quarta-feira chegou, Takeo e Suna caminharam para encontrar Yamato, mas eles não tinham ideia de que Ai os estava rastreando com o telefone de Suna. Ela chegou ao parque antes dos rapazes e vasculhou a área procurando pela namorada de Takeo, esperando descobrir quem ela era. Quando ela viu Yamato, a descartou, mas ficou chocada quando Takeo e Suna se aproximaram dela. Imediatamente ela apareceu na frente deles e se apresentou a Yamato. Então a garota a convidou para se juntar a eles para um lanche. Infelizmente, os biscoitos que ela fez estavam salgados. E quando Ai mencionou isso, ela ficou envergonhada. Ela tentou pegar os biscoitos de volta, mas Takeo não a deixou e explicou que não se importava que estivessem salgados. Isso ajudou Yamato a relaxar, mas Ai continuou a observá-la por algum motivo. Mais tarde, depois que os irmãos se despediram do casal, ele disse a Suna que Yamato estava escondendo algo de Takeo na casa de Yamato mais tarde. Ela tentou dizer algo a Takeo, mas mudou de ideia no último minuto. Surpreendentemente, o idiota normalmente denso deduziu que algo estava errado, mas em vez de perguntar a ela sobre isso, ele correu todo o caminho para casa.
No dia seguinte, Ai o encontrou na loja de conveniência lendo uma revista feminina, e quando ela o questionou sobre isso, ele disse a ela que estava tentando descobrir como a mente de uma garota funcionava. Ele admitiu que, embora fosse mais sem noção do que Goku e Luffy juntos, ainda podia perceber que algo estava incomodando Yamato, e a menos que ela lhe dissesse o que era, ele permaneceria no escuro. Vendo o quão determinado ele estava para aprender os segredos da mente feminina, Ai se ofereceu para falar com Yamato e descobriu que ela não conseguia contar a ele, então ele a agradeceu. No dia seguinte, Ai levou Suna com ela para ver Yamato em sua escola e disse diretamente a Yamato que sabia que ela estava escondendo algo de Takeo. Ela implorou a Yamato para confiar nela para que pudesse ajudá-los a resolver a questão e salvar Takeo de ter que sobrecarregar sua última célula cerebral funcionando tentando descobrir qual era o problema. Ao ouvir isso, Yamato desabou e admitiu que não era tão pura quanto Takeo pensava, o que os chocou. Ela explicou que sempre que estava com Takeo, tudo o que conseguia pensar eram pensamentos selvagens. Mas Takeo, sendo um cavalheiro perfeito, havia resolvido não tocá-la até que ela fosse mais madura. A percepção de que o problema era sua cultura surpreendeu os irmãos, mas Ai se recuperou rapidamente e repreendeu Yamato por ser uma covarde. Ela lhe deu um discurso perspicaz sobre Takeo, fazendo Yamato perceber que ela tinha que consertar as coisas imediatamente. Depois que Yamato correu para encontrar Takeo, Suna perguntou a Ai como e quando ela havia se apaixonado por Takeo. Ela lhe disse que foi quando ela estava na 6ª série e era sempre comparada à estátua assustadora em frente ao portão da escola deles. A comparação havia afetado muito sua autoestima, mas um dia, Takeo lhe disse que sempre que a via, ele se lembrava de flores porque ela era bonita. Esse foi o gatilho que acendeu o fogo do amor por Takeo nela. E quando Suna ouviu, ele não ficou nem um pouco impressionado. Isso deixou Ai envergonhada, então ela tentou justificar seus sentimentos, mas Suna fingiu não ouvi-la e perguntou por que ela nunca se declarou a Takeo. Ela respondeu que não queria ser colocada em uma cela ao lado de Didi, então optou por esperar até que ele fosse muito mais velho. Infelizmente, ela não havia previsto que outra pessoa acharia suas características de homem das cavernas atraentes e o fisgaria antes que ela pudesse tentar a sorte. Suna tentou não rir da situação de sua irmã, e Ai rapidamente superou sua depressão e disse a ele que era hora de ir para casa. No caminho, eles encontraram Takeo tirando um gatinho assustado de uma árvore, embora fosse óbvio que o gatinho tinha medo dele. Ignorando isso, Suna informou a Takeo que Yamato estava a caminho de sua casa, e quando ele mencionou que ela estava chorando, ele ficou preocupado. Ele imediatamente deixou o gatinho nos braços de Suna e correu para encontrar sua garota para poder consolá-la. Quando ele encontrou Yamato, ele disse a ela para contar o que a estava incomodando. Yamato admitiu as mesmas coisas que havia admitido aos irmãos para ele, e pediu desculpas por fazê-lo acreditar que ela queria manter o relacionamento deles em um nível de orientação parental. No momento seguinte, ele segurou a mão dela e a assegurou de que faria o possível para melhorar o relacionamento deles. Ele então perguntou se havia algo mais que ela quisesse, e ela disse que queria dar um passeio de mãos dadas, e ele atendeu prontamente. Naquela noite, Ai pegou um trem de volta para sua universidade, pois não via necessidade de permanecer por mais tempo. Quando Suna voltou para casa mais tarde, Takeo invadiu seu quarto e implorou para que o deixasse praticar beijos com ele. Suna recusou por razões óbvias, mas para seu horror, Takeo foi irredutível e cobriu seu rosto com plástico antes de beijá-lo. Dias depois, enquanto Takeo caminhava para casa com Suna e Yamato, dois rapazes do clube de judô os abordaram. Eles imploraram a Takeo para se juntar ao clube por um mês e ajudá-los a vencer a próxima luta. E para a surpresa deles, ele concordou. Depois que os rapazes saíram correndo, o trio continuou seu caminho e Yamato perguntou se Takeo sabia algo sobre judô. E ele disse a ela que praticava judô desde o ensino fundamental. Enquanto continuavam a discutir o assunto, Suna casualmente apontou que os dois pombinhos não conseguiriam passar tanto tempo juntos porque Teiki estaria treinando. Essa afirmação imediatamente apagou toda a alegria que sentiam antes. E Takeo começou a se desculpar com Yamato. No entanto, ela disse a ele que não se importava, pois entendia o compromisso que ele tinha, e também queria vê-lo praticar judô. No dia seguinte, Takeo se juntou ao clube de judô, e teve sua primeira sessão de treino com eles, que terminou com todos os membros levando uma baita surra, mas eles não se importaram. Após o treino, ele encontrou Yamato esperando por ele debaixo de um poste de luz, mas ficou preocupado ao perceber o quão perigoso era para ela estar ali àquela hora. Por causa disso, ele disse a ela para nunca mais ir lá, mas não tentou explicar o porquê enquanto caminhavam juntos para casa. Nas semanas que se seguiram, a fase de treinamento de Takeo começou plenamente, e a única interação que ele teve com Yamato foi através das mensagens que ela enviava. Uma noite ela passou na casa de Suna para lhe dar os scones que havia assado, e Suna perguntou por que ela simplesmente não os deu a Takeo. Ela admitiu que era porque não sabia se Takeo ainda gostava dela e explicou que ele havia dito para ela não ir mais até ele. Sunata assegurou de que o motivo de Takeo era outro, e ela percebeu o quão boba tinha sido.
Cerca de 1 hora depois, enquanto Kyo caminhava para casa vindo do estúdio de judô, ele se viu pensando em Yamato, e como sentia falta dela, ele lhe enviou uma mensagem perguntando se poderia ligar. Imediatamente ela ligou para ele e ele ficou feliz apenas em ouvir a voz dela ao telefone. No dia seguinte, Suna e Yamato foram ao local onde a competição estava sendo realizada e Takeo orgulhosamente apresentou Yamato aos membros de seu clube. Quando seu antigo rival, que estava no outro time, veio falar com ele e soube que ele tinha uma namorada, zombou de Takeo. Segundo ele, Takeo perderia porque acreditava que ele passava seu tempo com Yamato em vez de treinar. Takeo simplesmente respondeu que ele estava apenas com inveja porque ninguém queria namorar um gordo feio como ele e disse a Yamato para antecipar sua vitória. Logo a luta começou e após 4 rounds as equipes estavam empatadas. Então todos estavam ansiosos pela luta de Takeo. Começou normalmente, mas todos logo perceberam que os dois gigantes estavam lutando para conseguir uma pegada. E isso continuou por um tempo. No entanto, o oponente de Takeo ficou impaciente e fez um movimento que lhe rendeu uma penalidade do árbitro. À medida que a luta continuava, ele foi perdendo a calma. Então, no final, Takeo usou um arremesso de quadril varrendo para derrotá-lo. Mais tarde, ele correu para encontrar Suna e uma Yamato animada, que o parabenizou pelo trabalho bem feito antes de todos caminharem juntos para casa. Dias depois, Takeo encontrou Yamato no parque, e enquanto estavam sentados juntos, ela perguntou quando era o aniversário dele, e ele disse que era em 1º de janeiro. Ele então perguntou quando era o dela, e ela respondeu que era em 15 de junho, o que ela eventualmente percebeu que seria em poucos dias. Ele perguntou o que ela queria, e ela disse que queria passar o dia com ele. Então ele concordou em realizar o desejo dela. Mais tarde naquele dia, ele passou na casa de Suna e implorou para que o ajudasse a bolar um plano de aniversário fantástico, e Suna concordou. No dia seguinte, enquanto Takeo esperava o elevador, sua mãe se juntou a ele e deu a notícia de que ele estava prestes a se tornar um irmão mais velho. Takeo começou a resmungar e arrancou as sacolas de compras dela. Mas a mulher se recusou a ser tratada como se fosse de cristal e pegou as sacolas de volta. Quando ele encontrou Suna e Yamato mais tarde, ele os informou sobre a notícia e Yamato o parabenizou. Enquanto ainda estavam no tópico de crianças, Suna disse que tinha um compromisso e saiu. Enquanto ele se afastava, Takeo confidenciou a Yamato seus pensamentos sobre seu melhor amigo estar agindo de forma diferente nos últimos dias. Yamato disse que provavelmente era porque ele se sentia sozinho e sugeriu incluí-lo na comemoração de seu aniversário. No entanto, quando ele contou a Suna sobre isso no dia seguinte, Suna recusou o convite dizendo que já tinha planos para aquele dia. Ele então perguntou por que eles presumiam que ele estava sozinho, e Takeo se abriu sobre como sentia que Suna estava agindo de forma diferente. Suna simplesmente ignorou isso, recusando-se a comentar ou contestar. Então Takeo decidiu não insistir e esperar até que ele quisesse falar sobre o assunto. Depois da escola, os meninos trabalharam juntos para recriar o plano de encontro de Takeo enquanto relembravam os velhos tempos. Quando terminaram, Suna perguntou que presente Takeo pretendia dar a Yamato, e ele admitiu que não havia escolhido um porque estava sem dinheiro. Suna então sugeriu conseguir um emprego de meio período para poder pagar um presente e despesas extras, e Takeo o agradeceu. No dia seguinte, depois da escola, Takeo foi a uma entrevista de emprego em um café e foi contratado na hora pelo gerente. Imediatamente, ele correu para casa para contar a Suna a boa notícia, e o rapaz o parabenizou antes de concordar em ir às compras para o presente de Yamato com ele. Eles visitaram uma loja de antiguidades onde Suna sugeriu uma tigela fofa que Yamato havia visto de passagem um dia e disse que gostava. Takeo achou que era um bom presente, mas decidiu comprar um broche para ela em vez disso. Suna o ajudou a reservar o broche na loja, e então Takeo saiu para começar seu turno em seu novo emprego, onde rapidamente se tornou uma estrela. Mais tarde naquela noite, ao retornar para casa, ele soube por sua mãe que o pai de Suna estava hospitalizado. Imediatamente, Takeo correu para a casa de Suna e fez perguntas que forçaram Suna a confirmar o que sua mãe havia dito. Coincidentemente, a cirurgia de seu pai era no mesmo dia do aniversário de Yamato, por isso ele recusou o convite deles. Takeo ofereceu-se para ficar com ele no hospital durante a cirurgia, já que sua mãe e irmã estavam viajando, mas Suna recusou. Quando Takeo continuou insistindo em cancelar seus planos, Suna disse a ele que não ficaria feliz se ele perdesse por causa dele. Ao ouvir isso, Takeo voltou e retornou para casa, onde sua mãe lhe disse que o pai de Suna sempre teve problemas cardíacos e já havia sido hospitalizado antes. Takeo não sabia disso, porque Suna nunca havia mencionado a ele. Então ele percebeu que havia muito que não sabia sobre Suna, embora fossem amigos de longa data. No entanto, ele entendeu o porquê. Então, no dia seguinte, quando Suna passou em seu local de trabalho, ele prometeu não ir ao hospital. Ele também pediu a Suna para não se preocupar com ele e focar toda a sua atenção em seu pai, e Suna sentiu-se aliviado. No dia da cirurgia, Takeo esperou do lado de fora por Suna para perguntar a que horas a cirurgia de seu pai começaria. Suna respondeu que começaria às 2 e desejou-lhe sorte com seu encontro. Um pouco depois, ele encontrou Yamato, e depois de desejar-lhe feliz aniversário, ele pegou seus planos para ver o que estava na lista.
Yamato tentou bisbilhotar, mas ele disse a ela para não ser impaciente e confiar que ele sabia o que estava fazendo. A primeira parada deles foi um boliche, e depois de algumas partidas, eles foram a um pequeno café que Suna havia recomendado. Enquanto esperavam o pedido, a equipe saiu cantando uma canção de feliz aniversário e levando um bolo para a mesa deles, o que surpreendeu Yamato. Eles pediram para ela fazer um desejo e ela, animadamente, o soltou sem hesitar, fazendo todos rirem. Depois de sair do café, o casal feliz segurou as mãos enquanto caminhavam pelo parque, mas a mente de Takio não estava tranquila. Quando ele não aguentou mais, deu a Yamato os ingressos para o planetário e os planos que ele havia seguido o dia todo. Ele explicou que não podia ir com ela porque estava preocupado com Suna e contou a ela o que o pai dele estava passando. Ao ouvir isso, Yamato disse a Takio para correr para o lado de Suna, assegurando-lhe que ela ficaria bem. Takio até agradeceu pela compreensão e deu a ela o presente de aniversário que havia comprado antes de disparar para o hospital. Quando chegou, encontrou Suna parado sozinho em frente à sala de cirurgia e os rapazes disseram que ele esperava que ele aparecesse. Enquanto estavam sentados esperando, Suna compartilhou a história de como seu pai tinha medo de que seus filhos herdassem seus problemas cardíacos. No entanto, quando foi confirmado que ambos os filhos estavam bem, o homem ficou além de feliz e passou todo o seu tempo mimando seus filhos ao extremo. O homem estava sempre pronto para lhes dar todo o seu tempo e atenção. E foi por isso que Suna se culpava pelo que aconteceu com ele. Segundo ele, encontrou seu pai inconsciente ao retornar para casa e sentiu que se não tivesse parado na livraria e na loja de música, teria chegado em tempo de socorrer o homem quando ele desmaiou. Takio disse a ele para não assumir a culpa por algo sobre o qual ele não tinha controle e conseguiu convencê-lo a se perdoar. Horas depois, o médico saiu da sala de cirurgia e Takio o sacudiu, exigindo respostas sobre como a operação havia corrido. Ele respondeu que havia sido um sucesso, mas enquanto tentava recuperar o fôlego, Ai e sua mãe chegaram correndo do aeroporto. Elas se desculparam pelo atraso e então disseram aos meninos para irem para casa, prometendo cuidar de todo o resto antes de irem interrogar o médico. Eles encontraram Yamato no saguão a caminho de casa, e ela admitiu que estava tão preocupada que veio verificar como eles estavam. Ela também agradeceu a Suna por bolar os planos de aniversário e admitiu que foi o melhor aniversário que ela já teve. Naquele fim de semana, Yamato e Takio foram fazer trilha para compensar o tempo que perderam no aniversário dela, mas por causa de um pássaro, eles caíram da beira da montanha e ficaram presos na floresta. Yamato tentou usar o telefone para verificar a localização, mas descobriu que seu telefone estava sem sinal. Recusando-se a se tornar a manchete do próximo noticiário, Takio decidiu que despertaria seu escoteiro interior e encontraria uma saída da floresta. Ele subiu ao topo de uma árvore alta para examinar a área, e quando desceu, disse a Yamato que se fossem para o sul, encontrariam uma estrada. Ao ouvir isso, Yamato percebeu que passariam a noite juntos e sua mente pervertida tomou conta. Vendo-a se perder em pensamentos, Takio presumiu que ela estava aterrorizada e disse para ela confiar nele para levá-la para casa em segurança. Enquanto ele começava a se mover, sugeriu que ela segurasse em sua camisa para evitar se perder. Mas no momento em que ela o fez, seu estômago roncou. Takio ficou envergonhado, mas Yamato sugeriu que comessem primeiro, então eles pegaram a cesta de piquenique e os bentos. Para a surpresa dela, ele comeu apenas metade da comida, optando por deixar o resto para o jantar. E mais uma vez, o coração dela começou a disparar. Eles então continuaram sua jornada até que ficou muito escuro para enxergar. Então Takio arrumou um pouco de grama, dizendo que Yamato poderia dormir nela. Ele também fez o possível para manter os mosquitos longe dela, mas tudo o que a garota fez foi suspirar por causa da proximidade entre eles. Enquanto isso, suas amigas receberam uma ligação da mãe dela perguntando se a tinham visto, e quando as garotas deduziram que Yamato não estava indo para casa, elas a acobertaram. Convenceram a mãe dela de que ela estava passando a noite com elas, e então tentaram ligar para Yamato para informá-la da mentira, mas não conseguiram contato. Na casa de Takio, seu pai se perguntou por que ele estava fora tão tarde, mas sua mãe o assegurou de que ele voltaria eventualmente. De volta à floresta, Takio e Yamato tinham acabado de jantar quando um javali selvagem avançou contra eles. Takio facilmente se livrou dele e confortou Yamato quando percebeu que ela estava um pouco abalada pelo incidente. Eles então se deitaram para contemplar as estrelas e a lua. E Yamato admitiu que depois de ver o quão capaz Takio era, ela não se importaria se passassem o resto de suas vidas ali. Ela então passou a imaginá-los como homens das cavernas primitivos vivendo da terra com seus 3 filhos e gritou como uma louca. No momento seguinte, ela notou que Takio não estava dizendo nada e percebeu que ele estava dormindo. Então ela se aproximou para observá-lo. Quando se satisfez com aquilo, beijou sua bochecha e suavemente desejou-lhe boa noite antes de se aconchegar ao lado dele para dormir. Quando acordou de manhã, encontrou Takio sentado com alguns animais da floresta, como se fosse a Branca de Neve. Logo eles continuaram sua busca pela estrada, e quando a encontraram, pegaram um ônibus de volta para a cidade. Durante a viagem, Yamato viu a mensagem de suas amigas para ir até elas em vez de ir para casa. Quando ela chegou em casa, as garotas curiosas queriam saber todas as coisas travessas que ela havia feito na noite anterior, mas ficaram desapontadas ao ouvir a verdadeira história. Algumas semanas depois, Yamato convidou Takio e seus amigos para a praia, para terem um dia divertido ao sol com ela e suas amigas.
Depois que ele contou aos amigos, ele os ouviu por acaso falando sobre ver as garotas de maiô, e ficou bravo com eles. Os meninos argumentaram que o objetivo de ir à praia era olhar para garotas de maiô e perguntaram se ele não estava morrendo de vontade de ver Yamato em um. Takio respondeu que, ao contrário da cultura de muitos deles, ele nunca se rebaixaria tanto a ponto de objetificar Yamato em um maiô. Enquanto isso, Yamato e suas amigas estavam no shopping escolhendo maiôs, mas tudo o que ela escolhia era exagerado ou francamente ruim. As garotas perguntaram por que ela estava agindo tão nervosa e Yamato respondeu que queria fazer o queixo de Takio cair quando ele a visse de maiô, porque ele sempre fazia isso com ela. Ela também divagou falando sobre o quão atraente e de dar água na boca ele era, embora fosse óbvio que as garotas não viam dessa forma. Para fazê-la calar a boca, elas concordaram por unanimidade em ajudá-la a encontrar o maiô perfeito e gritaram de alegria quando o fizeram. No dia da viagem, quando chegaram à praia, Takio ficou sem palavras ao ver Yamato. Mas ele retribuiu o favor tirando a camisa para revelar seu corpo de gazela. O grupo decidiu jogar quebra-melancia, mas Yamato se aproximou de Takio como se estivesse em transe e quase foi atingida como uma toupeira. Felizmente, seus amigos chamaram Takeo e ele parou antes que pudesse machucá-la. Mas no momento em que ele tirou a venda e a viu sem a camisa, ele perdeu a cabeça. Logo tiveram que fazê-lo voltar à razão e o convenceram de que o maiô dela era meramente um pedaço de pano projetado para nadar e nada mais. Isso conquistou seus hormônios em fúria, e ele imediatamente voltou a ser o idiota do bairro sem noção. Depois disso, eles jogaram uma intensa partida de vôlei de praia antes de entrar na água para se refrescar e brincar um pouco. Logo eles foram almoçar e as amigas de Yamato a incentivaram a ir sentar ao lado dele em vez de ficar olhando para ele como se ele estivesse no cardápio. Yamato amarelou, mas finalmente decidiu convidá-lo para ir à enseada rochosa. Acredite ou não, o idiota sem noção presumiu que era porque ela queria pegar caranguejos pequenos e andou à frente dela o tempo todo. Quando ela tentou segurar a mão dele e agir como um daqueles casais irritantemente fofos que se vê o tempo todo, ele a impediu. Não porque ele não quisesse, mas porque ela quase esbarrou na cúpula de areia que algumas crianças estavam construindo. Percebendo isso, Yamato ficou envergonhada de si mesma e saiu correndo. Mas quando Takeo tentou ir atrás dela, ele acidentalmente pisou na cúpula de areia. Enquanto ele estava reconstruindo, Suna veio para substituí-lo e disse para ele ir atrás da garota. Takeo o agradeceu e correu para encontrar Yamato, que estava sentada entre algumas rochas, e sentou-se ao lado dela para assistir ao pôr do sol. Ele logo ficou hipnotizado por Yamato enquanto ela se levantava para escrever os nomes deles na areia. E quando a maré subiu, ele usou seu corpo para proteger o que Yamato havia escrito antes de retornar para admirá-la. Ele então disse que a amava e ela retribuiu, criando o clima para um beijo. Mas antes que isso pudesse acontecer, seus amigos idiotas vieram chamá-los para acender fogos de artifício. Depois de brincar com os fogos, eles pegaram um ônibus e durante a viagem, Yamato propôs que a próxima atividade em grupo fosse em um festival de fogos de artifício. E ele concordou. Na semana seguinte, enquanto Takeo e Yamato caminhavam para casa, Yamato perguntou a qual universidade Takeo queria frequentar. Takeo admitiu que não havia pensado nisso e perguntou a qual ela queria ir. Então ela lhe disse. No entanto, ela disse que estava disposta a mudar sua escolha para qualquer uma que ele quisesse frequentar. Ao ouvir isso, Takeo prometeu estudar mais para que ambos pudessem ir para a universidade dos sonhos dela. Naquela noite, ele reuniu seus livros, foi à casa de Suna e implorou para que o ensinasse para que pudesse ir para a mesma universidade que Yamato. Suna concordou em ajudá-lo e começou com uma aula de inglês, mas para cada palavra que ele dizia, Takeo a demonstrava, fazendo-o rir. Justo então, Yamato mandou uma mensagem para Takeo para informá-lo sobre outras duas universidades que eles poderiam almejar, acrescentando que havia um próximo exame de nivelamento para eles. Takeo pediu a opinião de Suna sobre essas escolas, e ele disse que eram mais fáceis de entrar do que a escola dos sonhos de Yamato. Apesar disso, Takeo ainda estava determinado a ser aceito na escola dos sonhos de Yamato, e Suna disse que o apoiaria. Alguns dias depois, Yamato passou na casa de Takeo durante sua sessão de tutoria com Suna, e os sentidos de aranha de sua mãe começaram a formigar. Ela pediu a Takeo para vir ajudá-la na cozinha, e enquanto lá, ela perguntou se Yamato era sua namorada. Assim que ele confirmou que sim, a mulher saiu apressada para comprar um chá chique, e quando ela voltou para servi-los o chá mais tarde, Takeo viu que eles estavam em xícaras de chá chiques. Mais tarde, enquanto Takeo jantava com seus pais, ele os informou que Yamato viria no dia seguinte para uma sessão de estudos. Então sua mãe informou o pai dele sobre quem era Yamato. No dia seguinte, seus pais se levantaram incomumente cedo para limpar a casa, e até vestiram suas melhores roupas, porque sabiam que Yamato estava vindo. Quando ela chegou, eles a receberam alegremente e disseram para ela ficar à vontade. No entanto, eles continuavam interrompendo a sessão de estudos por razões irrelevantes, então eles se mudaram para a casa de Suna. Suna fez o possível para ignorá-los enquanto estudavam, mas logo percebeu que os dois poderiam estar compartilhando as mesmas células cerebrais. Um pouco depois, o cérebro de Takeo sobrecarregou e ele desmaiou, deixando Yamato preocupada, mas Suna assegurou de que ele estava bem. Ele então se retirou para fazer chá. Então Yamato aproveitou a oportunidade para dizer ao Takeo adormecido que ela realmente desejava que eles acabassem na mesma universidade.
Ela então deitou-se ao lado dele e apoiou a cabeça em seu peito. Infelizmente, Suna retornou naquele momento e, ao ver a cena, Yamato tentou recuar, mas Suna a impediu e começou a implorar para que ela não revelasse a Takio que ela era uma esquisita de carteirinha. Nesse momento, Takio acordou, então eles estudaram mais um pouco antes de ela ir embora. Dias depois, eles fizeram os exames de nivelamento para as outras universidades e Takio acidentalmente pulou uma questão, então ele teve que começar de novo. Quando os resultados saíram semanas depois, Takio soube que havia sido reprovado e ficou deprimido. No entanto, quando ele contou a Yamato sobre isso, ela disse para ele não se preocupar, pois aqueles não eram os exames principais de qualquer forma. Ela também revelou que ele nunca teria sido admitido na escola dos sonhos dela, porque era uma escola só para mulheres, o que o chocou bastante. No momento seguinte, Suna, que ouvia a conversa, riu, e Takio percebeu que ele já sabia de tudo desde o início. Semanas depois, Yamato e Suna surpreenderam Takio em seu trabalho de meio período. E logo depois que ele pegou o pedido e saiu, um rapaz se juntou à mesa e perguntou a Suna se o nome dele era Takio. Suna perguntou quem ele era, e antes que pudesse responder, Takio voltou e disse que era ele quem procurava. Sua presença intimidadora causou arrepios no rapaz, então, quando Takio exigiu saber quem ele era, ele imediatamente mostrou sua carteira de estudante e disse que seu nome era Oda. Nesse instante, Adi entrou correndo e puxou o rapaz, pedindo desculpas por qualquer problema que ele tivesse causado. Lá fora, ela o repreendeu por ter vindo procurar Takio e mandou-o voltar para Nagoya, mas Oda recusou. Ele disse que ainda precisava observar Takio de perto, então ela ficou irritada e insistiu em levá-lo à estação de trem pessoalmente. Mais tarde naquele dia, Takio viu um anúncio de um parque de diversões em uma revista, então ligou rapidamente para Yamato para convidá-la. Para sua surpresa, ela disse não e não explicou o motivo. Preocupado, ele correu para a casa de Suna para pedir conselhos e encontrou Adi, que se ofereceu para falar com Yamato depois de ouvir o que aconteceu. No dia seguinte, os três encontraram Yamato em um café e Adi não perdeu tempo em abordar o assunto. No entanto, Yamato manteve sua decisão de não visitar o parque de diversões com Takio. No instante seguinte, Uda apareceu de repente, surpreendendo-os, mas Adi não ficou feliz em vê-lo, já que ele deveria estar em Nagoya. Então Oda a provocou por ser má com ele após rejeitar sua confissão. As palavras dele chocaram Adi mais que os outros, pois ela não esperava que ele contasse, mas Oda não se importou e seguiu falando. Ao dizer que o rapaz de quem Adi gostava estava em um relacionamento, ela pegou um garfo e ameaçou arrancar os olhos dele se continuasse a espalhar seus segredos. Com medo da própria vida, Oda se virou para Yamato e perguntou se ela estava recusando ir ao parque de diversões com Takio por causa da lenda que dizia que casais que iam lá sempre terminavam. Yamato confirmou. Ele propôs que todos fossem em grupo para evitar a maldição, e ela concordou imediatamente. Ele então pegou os contatos deles, dizendo que enviaria os detalhes do passeio mais tarde. Mais tarde naquela noite, Takio encontrou Oda no parque e, ao saber que ele não tinha onde ficar, levou-o para casa. Surpreendentemente, seus pais foram bem tranquilos com a estadia dele e o trataram como se o conhecessem há anos. Na manhã seguinte, Adi ficou surpresa ao ver Oda saindo da casa de Takio, então o puxou para o lado para saber se ele havia contado algo a Takio. Oda a interrompeu e disse que criaria uma oportunidade no parque de diversões para ela confessar seus sentimentos a Takio. Mais tarde, no parque de diversões, eles foram a alguns brinquedos, mas parecia que apenas Takio e Yamato estavam se divertindo. Depois de mais alguns brinquedos, Oda convidou Takio para comprar cachorros quentes com ele, o que irritou Adi. Enquanto esperavam na fila, ele perguntou sobre o relacionamento de Takio, querendo saber quem se confessou primeiro e como tudo começou. Takio disse que foi Yamato quem se confessou. Então ele admitiu que queria que Adi também se confessasse ao rapaz de quem gostava. Surpreso, Takio perguntou o que Oda faria se a confissão ajudasse Adi a ficar com seu crush, e ele disse que não se importava. Depois de comprar a comida, foram procurar Adi e os outros na mesa, mas Oda acidentalmente deixou cair seu cachorro quente e sujou a blusa. Então ela foi ao banheiro para se limpar. Enquanto ela estava fora, ele convenceu Takio a ficar na mesa, enquanto Suna e Yamato o acompanhavam para pegar pipoca. Quando Adi voltou e encontrou apenas Takio, ela recebeu uma mensagem de Oda informando que ele e os outros estavam indo para a zona da marcha e disse para ela aproveitar a oportunidade para se confessar a Takio. Ele também disse que havia pegado o telefone de Yamato e, como Suna não estava com ele, ela não tinha como contatá-los. Imediatamente, ela disse a Takio que iriam procurar os outros, mas o que ela não sabia era que Oda havia mentido sobre onde estavam. Só depois de terem procurado por toda a zona da marcha é que ela percebeu que haviam sido enganados pelo trapaceiro Loki. Ela também descobriu que o telefone de Takio havia descarregado porque Oda o desligou na noite anterior e ficou furiosa.
ela imediatamente mandou uma mensagem, dizendo que não confessaria. Ele então perguntou se ela não tinha curiosidade de saber a reação de Takeo se ela dissesse que gostava dele. Isso a fez parar e considerar seriamente confessar a Takeo para saber o que ele diria. Takeo também não ajudou, pois sugeriu irem juntos aos brinquedos e continuou fazendo coisas que a faziam sentir o coração acelerar. No entanto, ela não conseguiu dizer nada e pediu a Takeo para encontrar Yamato para que pudessem assistir ao desfile juntos. Enquanto Takeo saía apressado, Oda a encontrou, e após ligar para Yamato para informar onde estavam, expressou sua decepção por ela ter perdido a oportunidade. Ela disse que não se importava, pois gostava da forma como as coisas estavam entre ela e Takeo, e não queria arriscar estragar tudo. Nesse instante, Suna e Yamato apareceram. Então eles a encorajaram a esquecer a maldição e aproveitar o desfile com Takeo. Quando ela o encontrou, ambos estavam muito animados e ficaram de mãos dadas enquanto assistiam ao desfile. No entanto, eles logo tiveram um momento e teriam se beijado se Suna não tivesse se manifestado atrás deles, estragando o clima. No final do dia, Oda passou a noite na casa de Takeo novamente porque perdeu o último ônibus, e na manhã seguinte, a Jill acompanhou até a estação de trem. Na semana seguinte, Takeo foi designado para participar da corrida de revezamento durante o festival esportivo da escola. Infelizmente, durante o treino, uma das garotas de sua equipe tropeçou e torceu o tornozelo. Então escolheram uma substituta por meio de pedra, papel e tesoura. O problema era que a nova garota, Saiju, era muito lenta, e isso fez com que os colegas de equipe perdessem toda a esperança de vencer a corrida. No dia seguinte, Yamato mandou uma mensagem para Takeo pedindo para se encontrarem, mas ele disse que tinha treino, então ela disse que iria encontrá-lo na escola. Quando ela chegou mais tarde, encontrou apenas Takeo na pista e perguntou onde estavam todos os outros. Então ele explicou que cancelaram porque a nova colega de equipe teve dor de estômago. Mais tarde, após se despedirem, Takeo avistou Saiju passando com um sujeito estranho e perguntou se a dor de estômago dela havia passado. Percebendo que fora pega na mentira, a garota explodiu, dizendo que ele não entenderia o que era ser lenta, já que fora abençoado pelos deuses da velocidade. Sem saber o que fizera para merecer a raiva, Takeo pediu desculpas e saiu, mas Saiju o perseguiu, querendo se desculpar. Ela explicou que se sentia um fardo para a equipe porque sabia que perderiam por causa dela. Takeo não parecia compartilhar suas opiniões e se ofereceu para treiná-la até o dia do festival esportivo, o que a surpreendeu. Na manhã seguinte, eles se encontraram na pista, mas não importava o quanto ela corresse, ainda se movia a passos de tartaruga. Foi só quando Takeo a perseguiu para devolver sua toalha que o demônio da velocidade nela despertou. Então, pelo resto do treino, Takeo perseguiu Saiju pelo campo, e ela fugiu dele como se fosse um assassino com um machado. Surpreendentemente, o tempo dela melhorou. Então seus colegas de equipe decidiram que também teriam um macaco gigante os perseguindo para ajudá-los a melhorar. O dia do festival logo chegou e os alunos estavam animados para assistir à corrida, mas ficaram desapontados depois que o bastão foi passado para Saiju, pois ela tropeçou e caiu. Essa queda a deixou desanimada. Mas quando ela viu Takeo esperando pacientemente por ela, ela se levantou e terminou sua volta. Assim que passou o bastão para Takeo, ele disparou e garantiu que as outras equipes comessem sua poeira ao reivindicar a vitória para sua equipe. Saiju então se aproximou dele para se desculpar por quase custar-lhe a corrida, mas ele não se importou. Enquanto isso, na escola de Yamato, ela expressou sua preocupação às amigas sobre outras garotas gostarem de Takeo. Então elas propuseram que ela comprasse um item de casal e o desse a ele para que os outros soubessem que ele tinha uma namorada. Elas a seguiram até o shopping para escolher algo, e quando terminou, ela mandou uma mensagem para Takeo para encontrá-la no parque. Coincidentemente, Saiju chegou ao mesmo tempo que Yamato e esta ficou preocupada, mesmo Takeo a apresentando como sua namorada. As coisas só pioraram quando Saiju o presenteou com uma toalha, mas ela deixou o ciúme de lado e deu a ele o acessório de telefone que comprou para eles. Dias depois, Saiju abordou Takeo e pediu para encontrá-la perto do galinheiro depois da escola, e ele concordou. Após a escola, Suna encontrou Yamato esperando do lado de fora do portão por Takeo, então a direcionou para onde o encontraria. Ao chegar lá, ela o viu com Saiju e rapidamente se escondeu para ouvir a conversa, pois sentia que a garota queria se confessar. A sensação se mostrou correta. No entanto, houve uma reviravolta, pois Saiju disse que gostava de Takeo como pessoa e desejava que ele se tornasse seu mestre. Takeo concordou com o pedido dela, e após ela sair, ele notou Yamato, que admitiu estar aliviada por Saiju não gostar dele romanticamente. Naquele fim de semana, Saiju conseguiu ser convidada para um festival com Takeo, Yamato e Suna. E Yamato cumprimentou Saiju como se fossem amigas de longa data. No festival pegaram cartões de carimbo e visitaram várias barracas, parando apenas para saborear um ensopado de carne. Como Yamato demorava para comer o dela, Takeo se ofereceu para ir pegar os carimbos restantes para ela. Suna se ofereceu para ir com ele e pegou o cartão de Saiju para ajudá-la a terminar. As garotas ficaram sozinhas. Imediatamente, Yamato se aproximou e perguntou a Saiju o que ela gostava em Takeo como pessoa.
Pegando a garota de surpresa, ela rapidamente explicou que ouvira o que ela disse a Takeo no início da semana, e estava curiosa para saber o que gostava nele. Saiju respondeu que descobriu a bondade dele enquanto ela ajudava a treinar para o revezamento. E durante a corrida, ele provou ser legal esperando por ela para se levantar. Falando sobre como Takeo era uma boa pessoa, Yamato estava animada. Então ela começou a contar a Saiju sobre como se conheceram e como ele a salvou. Eles ainda estavam conversando quando os rapazes voltaram, e Takeo ficou feliz em vê-la se dando bem. Na semana seguinte, enquanto Suna ajudava Saiju a recolher o lixo, ele perguntou o que ela queria dizer com gostar de Takeo como pessoa. Ela disse que significava que seus sentimentos por ele eram platônicos, mas Suna a desmentiu, forçando-a a admitir que gostava de Takeo romanticamente. No entanto, ela ameaçou fazer Suna sofrer se ele a dedurasse. Durante a próxima aula, Suna observou em silêncio enquanto Saiju sorria e olhava para Takeo quando pensava que ninguém via. Um dos colegas então disse que precisavam de material de escrita e sugeriu que ela fosse comprá-los com Takeo. A garota ficou muito feliz com a sugestão até Takeo convidar Suna para ir junto. No caminho para a loja, Yamato mandou uma mensagem para Takeo pedindo para se encontrarem, mas ele respondeu que estava fazendo recados com Saiju e Suna. Isso deixou Saiju feliz, mas ela fingiu lamentar que ele cancelasse seu encontro com Yamato por ela. Após saírem da loja, sua felicidade desapareceu porque Takeo disse que iria encontrar Yamato no parque. Quando ele chegou ao parque, Yamato ficou feliz em vê-lo e conversaram alegremente enquanto caminhavam para casa. Ela disse que gostava de Saiju e estava feliz que a garota não tivesse sentimentos românticos por ele. No dia seguinte, ele deu a Saiju os biscoitos que Yamato pediu, e quando ele se afastou, Suna apareceu de repente diante dela. Isso desencadeou sua culpa, e ela explodiu com ele, mas o rapaz simplesmente disse que sentia pena dela, pois ela era quem fingia. As palavras dele pareciam abrir os olhos dela e fazê-la ver que estava fazendo mais mal a si mesma. Então, depois da escola, ela foi procurar Takeo. Ela confessou que seus sentimentos por ele eram românticos e disse que queria ser sua namorada, mas, como esperado, ele a rejeitou. Depois que ela saiu, foi ao parque para chorar à vontade, mas Suna veio com lenços e sentou-se com ela enquanto lamentava sua má sorte. Enquanto isso, Takeo correu para a escola de Yamato e contou o que havia acontecido entre ele e Saiju, e ela ficou feliz em saber que ele a rejeitou. Algum tempo depois, era inverno, e enquanto Takeo e Yamato caminhavam, decidiram fazer uma festa de Natal com os amigos. Takeo informou seus amigos sobre os planos no dia seguinte na escola, e todos estavam animados. Kurihara até puxou Takeo para o lado e disse que gostaria de se confessar a Nanako, uma das amigas de Yamato, na festa. Takeo apoiou muito a ideia dele, e até prometeu contar a Yamato para que pudessem ajudá-lo. Ao mesmo tempo, Yamato contou às amigas sobre a festa, e Nanako a puxou para o banheiro para uma conversa particular. Ela disse que fora ao cinema com Kurihara recentemente, e ele segurou suas mãos durante o filme. Yamato ficou animada e garantiu a Nanako que era um sinal de que Kurihara gostava dela. Mas Nanako se recusou a tirar conclusões, optando por agir como se não soubesse até que ele tomasse coragem e se confessasse. Após a escola, Yamado e Takeo foram reservar uma sala de karaokê para a festa de Natal. Lá, ficaram intrigados com a grande árvore de Natal no pátio. A equipe disse que havia uma lenda. Se alguém pegasse a estrela da árvore que fosse diferente das outras e convidasse alguém para sair, a pessoa teria garantia de dizer sim. No caminho para casa, Takeo contou a Yamato o que Kurihara lhe dissera, e eles concordaram em criar oportunidades para ele convidar Nanako para sair. Dias depois, ambos os grupos se encontraram para a festa de Natal, e Yamato contou a todos sobre a lenda da árvore. Ela também trabalhou com Takeo para garantir que Kurihara e Nanako se sentassem juntos. Mas o rapaz continuava fazendo piadas bobas. Em certo ponto, Takeo começou a se perguntar se o rapaz era mais estúpido do que sem graça, mas decidiu não pensar muito nisso. Quando chegou a hora de trocar presentes, Yamato fez com que todos fizessem sorteios para a troca. No entanto, ela garantiu que Nanako e Kurihara recebessem os presentes um do outro. Depois decidiram cantar e Kurihara convenceu Nanako a cantar um dueto com ele, mas ela fugiu logo após começarem a cantar. Yamato imediatamente foi atrás dela, e enquanto tentava convencer Nanako a voltar, 3 degenerados se aproximaram. Nesse instante, Kurihara saiu, mas ao ver as garotas sendo assediadas, ele fugiu, deixando Nanako desapontada. No entanto, ele voltou segundos depois com Takeo, e os rapazes saíram correndo. Apesar disso, Nanako ainda estava zangada com Kurihara por não confrontar os rapazes, então ela foi embora. Yamato tentou impedi-la, mas ela explodiu, dizendo que não gostava que ela tentasse bancar o Cupido. Após ela sair, Takeo veio consolar Yamato e eles concordaram em parar de bancar o Cupido e ser tão indiferentes quanto Suna. Infelizmente, Takeo não conseguiu cumprir o acordo porque, ao ver Kurihara agindo todo lamentável, ele perdeu a paciência e gritou com o rapaz, chamando-o de idiota.
Pouco depois, Yamato ligou para Nanako e pediu para ela voltar porque Kurihara tentava arrancar a estrela. Ela chegou bem quando Takeo jogava de volta no topo da árvore e testemunhou os amigos tentando persuadi-lo a descer. Kurihara se recusou a ouvir, e assim que pegou a estrela, ficou tão animado que soltou a árvore e caiu. Felizmente, Takeo o pegou e o colocou de volta em pé. Então ele se aproximou de Nanako, apresentou a estrela, confessou seus sentimentos e pediu para ela ser sua namorada. Nanako respondeu admitindo também seus sentimentos, e assim que ela disse sim, os amigos começaram a torcer por eles. Mais tarde naquela semana, enquanto ele estava com Yamato, ela perguntou se ele passaria seu aniversário, que seria em 3 dias, com a família. Ele disse que queria passá-lo com ela, indo ao santuário, já que era ano novo, e isso a deixou animada. No dia de ano novo, Yamato ligou para ele assim que o relógio bateu meia-noite para desejar feliz aniversário, e isso o ajudou a dormir como um bebê. Pela manhã, ele saiu de casa cedo para ir ao santuário com Yamato, onde fizeram orações e verificaram a sorte dela. Depois ela perguntou se poderia ir à casa dele porque havia assado um bolo, e ele disse sim. Quando chegaram, a mãe dele deu as boas-vindas a Yamato e foram para o quarto dele, mas tiveram que arrumar pois estava uma bagunça. Enquanto trabalhavam, a mãe dele invadiu para informar que sairia com o pai e disse a Yamato para se sentir em casa. Yamato ficou nervosa depois disso, mas antes que o nervosismo tomasse conta, a campainha tocou. Eram os amigos de Takeo da escola primária, e eles apareceram porque era tradição fazerem sabão todo ano novo. Takeo disse que sua namorada estava por perto, e como nunca a tinham conhecido, todos entraram para cumprimentá-la. Eles acabaram ficando um tempo, contando a Yamato histórias sobre Takeo e fazendo perguntas sobre como o relacionamento deles começou. Mais tarde, após os rapazes irem embora, Yamato deu a Takeo seu presente de aniversário, um ursinho fofo que chiava sempre que ele apertava a barriga. Ela então trouxe o bolo, e depois que acenderam as velas, ela cantou a canção de aniversário e pediu para ele fazer um desejo. Takeo sentiu-se grato por tê-la consigo, então fechou os olhos feliz para fazer um desejo. Enquanto seus olhos estavam fechados, Yamato se aproximou e o beijou. No entanto, ela se afastou pouco depois. Quando ele abriu os olhos e continuou agindo normalmente, ela percebeu que ele nem notara o beijo e ficou deprimida. Após comerem o bolo, ele acompanhou Yamato até em casa e disse que aquele foi o melhor aniversário de sua vida. Ele então voltou para seu prédio, mas parou na casa de Suna para contar sobre seu dia. Ele também disse que um inseto pousara em seu lábio enquanto fazia um desejo, e Suna disse que não era um inseto, mas Yamato o beijando. Chocado e percebendo seu erro, Takeo correu para encontrar Yamato e ao chegar à casa dela, a chamou para fora. Yamato ficou surpresa por ele ter saído tão tarde, mas ele ignorou as perguntas e perguntou se ela o havia beijado. Quando ela confirmou, ele implorou para que fizessem de novo, então ela fechou os olhos e ele tomou a iniciativa. Após se separarem, ele a abraçou e prometeu que sempre cuidaria dela, e ela prometeu o mesmo. Semanas depois, quando Yamato e Takeo chegaram à casa dele, encontraram sua mãe, grávida, limpando, e Takeo a repreendeu. Ela disse para ele parar e o lembrou que não era a primeira vez dela, mas ele não conseguia deixar de se preocupar. Quando ela disse que ia comprar arroz, ele se ofereceu para ir em seu lugar. Então ela lhe deu uma lista de compras para pegar outros itens. Enquanto ele estava fora, ela contou a Yamato histórias de quando ele nasceu e como ele era grande. Takeo voltou e as encontrou conversando, feliz por elas se darem bem, mas sua mãe o chamou de idiota por comprar mais arroz do que o pedido. Ela então disse que ia ao hospital para um check-up, mas Yamato a chamou antes que ela saísse e lhe deu o amuleto. A mulher ficou muito satisfeita com o presente e prometeu guardá-lo com carinho. Mais tarde naquela semana, a mulher se arrumou e disse que ia dar uma volta. Seu filho e marido tentaram acompanhá-la, mas ela disse que era constrangedor ser vista com eles em público e partiu. Lá fora, ela cumprimentou e passou por uma de suas vizinhas grávidas e o filho dela. No entanto, a mulher de repente perdeu o equilíbrio e quase caiu da escada. Felizmente, a mãe de Takeo reagiu rapidamente e a salvou usando sua grande barriga. Mas isso teve consequências, pois quando Takeo voltou da escola no dia seguinte, a encontrou com dor. Ele imediatamente correu para encontrar um táxi, mas as ruas estavam vazias, e ele não sabia mais o que fazer até que logo apareceu. Ele chamou um táxi e ambos acompanharam a mulher ao hospital. Felizmente, os médicos confirmaram que ela estava bem. No entanto, decidiram interná-la para observação. Takeo ficou em choque ao ouvir isso. Então Suna anotou as coisas que sua mãe pediu antes que a mulher gritasse para ele acordar. Depois disso, ele correu para casa para pegar as coisas que ela havia pedido, e quando voltou, Yamato veio até ele. Suna também veio, e juntos eles ajudaram Takeo a fazer o jantar e lavar a roupa. Depois que Yamato saiu, Suna ficou até o pai de Takeo voltar do trabalho antes de retornar ao seu lugar. Como Takeo ainda estava preocupado com sua mãe, ele perguntou ao pai como ela estava, e o homem o tranquilizou dizendo que ela estava bem. No dia seguinte, Takeo saiu correndo da escola assim que o sinal tocou, e quando chegou ao lado da cama de sua mãe, a encontrou deitada.
No entanto, ela parecia um pouco pálida, e quando ele tentou começar a se preocupar com ela novamente, ela o mandou comprar água. O preocupado Takeo ficou ao lado da máquina de venda automática por um longo tempo, até que Yamato o tocou para fazê-lo voltar a si. Ele viu que Suna também estava com ela, e rapidamente recuperou a compostura. E quando voltaram ao quarto de sua mãe, descobriram que ela estava em trabalho de parto. Suna chamou a enfermeira e pediu que trouxesse uma cadeira de rodas, já que Takeo estava surtando. Mas quando a mulher chegou, a mãe de Takeo disse a ela para levar sua colega de quarto primeiro. Vendo isso, Takeo carregou sua mãe até a sala de parto, mas antes que ela concordasse em entrar, ela pediu que ele a trouxesse de volta. Quando ele o fez, ela tirou o amuleto de nascimento que Yamato lhe deu e disse a eles para aguardarem seu retorno. Cerca de 1 minuto depois, sua irmãzinha Maki nasceu e o trio ficou muito feliz. Alguns dias depois, enquanto Takeo e Suna caminhavam para a escola, o grande gigante amigável de repente bateu em um poste porque estava distraído pela vitrine do Dia dos Namorados. Suna perguntou por que ele estava tão distraído com algo que via todo ano, e ele admitiu que mal podia esperar para receber chocolates de Yamato. Crescendo, os únicos chocolates que ele havia recebido no Dia dos Namorados eram obrigatórios, enquanto Suna sempre recebia especiais das garotas que gostavam dele, por isso ele estava animado. Porque ele sabia que Yamato lhe daria chocolates especiais. No entanto, ele decidiu que agiria com indiferença para que Yamato não se sentisse pressionada a lhe dar chocolates. Enquanto isso, na escola de Yamato, Nanako implorou para que ela a ensinasse a fazer chocolates, pois ela era sinônimo de Sakura, quando se tratava de assar ou cozinhar. Seus outros amigos também perguntaram se poderiam se juntar a eles, e Yamato disse para irem à casa dela no dia 13, depois da escola. Mais tarde, ela encontrou Takeo e Suna, e os três foram ao shopping para tomar bebidas e conversar. Depois de um tempo, Yamato se desculpou e voltou com alguns panfletos de chocolates limitados, que Takeo ficou chocado ao descobrir que estavam sendo vendidos por 2.000 ienes. No entanto, Yamato disse que desejava poder tê-los para si mesma porque pareciam muito bonitos. No dia seguinte na escola, os amigos de Takeo imploraram para que ele organizasse um encontro em grupo de Dia dos Namorados com Yamato e amigos para que pudessem ir. Suna disse para ele parar de incomodá-lo, já que Takeo nunca conseguiu passar o Natal sozinho com Yamato. Mas Takeo disse que estava tudo bem. Ele mandou uma mensagem para Yamato perguntando se ela e suas amigas estavam interessadas em ir. E quando ela contou às amigas, todas disseram sim, exceto Nanako, que já tinha planos com Kurohira. Avançando para 13 de fevereiro, as garotas foram à casa de Yamato para fazer chocolates e ela as instruiu sobre o que fazer. No dia seguinte, sendo o Dia dos Namorados, Takeo, Suna e os outros foram a um café para encontrar Yamato e suas amigas, conforme planejado. Os meninos estavam bem animados, e depois que Yamato deu a Takeo os biscoitos que haviam feito, um dos meninos pediu que as amigas entregassem o restante a eles. Disseram que queriam que parecesse especial em vez de obrigatório, então as garotas concordaram. Enquanto conversavam, Takeo fez o possível para manter a calma e não deixar óbvio que esperava um lote especial de chocolates de Yamato, mas foi muito difícil. No final do dia, enquanto seus amigos e as amigas dela faziam planos para se encontrar novamente, ele se ofereceu para acompanhá-la até em casa, mas ela recusou. Ela disse que tinha um compromisso urgente e saiu correndo, deixando-o desapontado porque ela nunca lhe deu os chocolates especiais. No entanto, ela apareceu em sua casa mais tarde com uma grande caixa de chocolate e explicou que havia corrido para casa mais cedo para terminar de prepará-lo. Nesse momento, sua mãe passou e, ao ver Yamato, trocaram gentilezas. Depois que ela saiu, Takeo correu para a varanda e a chamou para poder agradecê-la novamente. Ele também lhe mandou um beijo, que ela fingiu pegar antes de sorrir para ele. Cerca de um mês depois, enquanto Takeo e Suna caminhavam para casa, Takeo de repente sentiu que estavam sendo seguidos e pediu a Suna para ir na frente. Assim que o garoto sumiu de vista, ele confrontou a pessoa, mas ela tentou fugir e acidentalmente tropeçou. Sua queda fez uma carta voar de sua bolsa para o rio, mas quando Takeo a ouviu dizer que a carta era para Suna, ele pulou na água para recuperá-la. Como o envelope estava molhado, ele conseguiu ler o que ela havia escrito, então ele se desculpou por isso. Ele perguntou como poderia compensá-la e ela disse que tudo o que ele tinha que fazer era ouvi-la, então ele concordou. Ela se apresentou como Yukika e disse que eles estiveram no mesmo jardim de infância, mas Takeo não conseguia se lembrar dela. Eles então foram ao parque para conversar direito. E foi então que ela revelou que tinha uma queda por Suna desde o jardim de infância, mas só havia falado com ele uma vez. Em vez disso, ela vinha enviando-lhe cartas sem assinatura e deixando chocolates em seu armário todo dia dos namorados. Ela também recebia sua dose diária dele, seguindo-o como uma espiã e observando as coisas que ele fazia. Nesse momento, Suna apareceu, e antes que Takeo soubesse o que estava acontecendo, Yukika havia desaparecido como uma ninja. No dia seguinte, ela o abordou na escola e pediu sua ajuda para se aproximar de Suna. Mesmo que fosse apenas por um dia, Takeo concordou e a levou com ele para encontrar Suna depois da escola. Mas para a surpresa deles, Suna sabia quem ela era.
Assim que ele confirmou que eles estavam na mesma escola desde o jardim de infância, Yukika de repente se confessou a ele. Quando ela percebeu o que havia dito, ficou envergonhada e fugiu. Então Takeo a perseguiu. Felizmente ela era muito desajeitada e caiu no meio do caminho. Então ele a alcançou facilmente e conseguiu convencê-la a voltar e terminar o que começou. Quando voltaram, Yukika disse a Suna que ele não precisava namorar, já que não se conheciam bem, mas pediu que ele tentasse conhecê-la. Surpreendentemente, ele disse sim e trocou contatos com ela. E depois que ele saiu, as pernas dela cederam, mas ela agradeceu a Takeo por ajudá-la. No dia seguinte, Takeo sentiu Yukika o seguindo novamente. Então ele a confrontou e a levou até Suna, pedindo que ele a acompanhasse até em casa. Suna concordou, mas enquanto caminhavam, Takeo percebeu que ela estava fazendo o possível para não se aproximar de Suna. Então ele caminhou atrás deles. Quando chegaram à frente da estação de trem, Suna partiu e enquanto Takeo e Yukika conversavam, Yamato ligou para saber onde ele estava. Ele perguntou a Yukika se poderia contar a Yamato o que estava acontecendo, e ela concordou, afirmando que também queria o conselho dela. Quando Yamato chegou, eles contaram tudo a ela, e como ela podia se identificar com o nervosismo de Yukika depois de passar pela mesma coisa com Takeo, ela concordou em ajudar. Eles foram a um restaurante para discutir seu primeiro passo e decidiram que planejariam um encontro em grupo. Mais tarde, Takeo invadiu o quarto de Suna para perguntar se Yukika havia mandado mensagem para ele, mas ele disse que não. Como se fosse um sinal, ela mandou uma mensagem perguntando se ele queria visitar o zoológico com ela e seu casal favorito, e ele respondeu dizendo que adoraria. Takeo disse a ele que não precisava ir por causa deles, mas Suna o assegurou de que queria. Então Takeo foi para casa. No dia da visita ao zoológico, Yukika congelou ao ver Suna, mas Takeo e Yamato a incentivaram a parar de agir como se fosse parte da guarda da rainha. Enquanto caminhavam pelo zoológico olhando os animais, Takeo, Yamato e Suna estavam como sempre, mas Yukika ainda estava muito tímida. Ela limitou suas interações e mal falou uma palavra com Suna. Mais tarde, eles se juntaram a um grupo em frente ao recinto dos macacos para jogar um jogo de perguntas e respostas. O anfitrião pediu que todos os jogadores interessados formassem pares e dessem as mãos para que pudessem determinar quantas equipes tinham. Yukika hesitou em fazer isso, mas Suna a surpreendeu segurando sua mão, mesmo sem dizer nada. Logo, o jogo começou e eles acabaram vencendo graças ao vasto conhecimento de animais de Yukika. Depois de sair do zoológico, Suna foi para casa primeiro, mas Takeo e Yamato ficaram para conversar com Yukika, que lhes disse que aquele foi o melhor dia de sua vida. Na semana seguinte, Takeo avistou Yukika conversando com Suna. Mas assim que Suna se afastou, ela começou a chorar, preocupada. Ele a levou para o topo da escada para perguntar o que havia acontecido, e ela revelou que ia parar de perseguir Suna. Ela disse que só concordou em sair com ele porque ele era uma pessoa legal e não porque ele gostava dela, e ela não podia continuar se iludindo de que ele não gostava. Takeo tentou convencê-la de que era porque eles não se conheciam muito bem, mas a garota já havia se decidido e saiu correndo. Enquanto Takeo descia as escadas, ele encontrou Suna e se juntou a ele para que pudessem ir para casa. No caminho, uma Yamato preocupada veio correndo até eles e disse que Yukika havia lhe enviado uma mensagem de despedida. Ela perguntou se algo havia acontecido e Takeo compartilhou o que Yukika havia lhe contado com eles. Suna simplesmente disse que entendia tudo e então partiu, dizendo que precisava ir a algum lugar. Takeo e Yamato não gostaram de como as coisas estavam, mas como não havia nada que pudessem fazer, decidiram respeitar os desejos de Yukika. Dias depois, Takeo sentiu Yukika o seguindo, então ele se desculpou e a perseguiu porque ela não queria falar com ele. Enquanto corria, ele ligou para Yamato para dizer a ela que estava perseguindo Yukika e que eles estavam indo para o parque. No parque, Yukika correu para o banheiro. Então Takeo ficou do lado de fora enquanto tentava convencê-la a não desistir. Ele ainda estava fazendo isso quando Yamato chegou e entrou para falar com ela, já que era o banheiro feminino. Nesse momento, um policial tentou prender Takeo por espreitar em frente ao banheiro. Então Yukika saiu correndo e explicou a situação. Depois que o homem saiu, ela admitiu que estava triste por terminar as coisas, mas antes que pudesse dizer mais, Suna ligou. Ele pediu para ela ir encontrá-lo em algum lugar e seus amigos a incentivaram a correr para lá. Quando ela chegou, ele lhe deu um presente e disse que era por todos os anos em que ela lhe deu chocolate. Eles então conversaram por um tempo, e quando ela voltou ao parque, disse a Takeo e Yamato que haviam se despedido em bons termos. Ela também os agradeceu por serem seus cupidos, e disse que foi por causa deles que ela conseguiu viver seu sonho por um tempo. Algumas semanas depois, durante as férias de primavera, Yamato conseguiu um emprego de meio período em uma confeitaria, e o proprietário pediu a Ichinose, o confeiteiro, para orientar. Após seu primeiro turno, ela encontrou Takeo e Suna no parque e lhes deu guloseimas que havia conseguido enquanto eles as comiam. Ela os agradeceu por incentivá-la a se candidatar ao emprego e prometeu dar o seu melhor. No dia seguinte, enquanto trabalhava, ela observou com admiração Ichinose fazer bolos, mas quando o rapaz percebeu, disse para ela parar de preguiçar. Yamato explicou que estava hipnotizada por sua habilidade, então ele perguntou se ela desejava se tornar uma confeiteira.
Ela respondeu que sim, então ele lhe desejou sorte, dizendo que não seria fácil. Durante seu próximo turno, Yamato entrou na cozinha e encontrou novos bolos na mesa. E enquanto os admirava, Ichinose entrou. Quando ela soube que ele acabara de criar a receita, disse que desejava saber o sabor, então ele a deixou provar. Yamato jurou que era a melhor coisa que ela já havia provado e sugeriu que ele os adicionasse ao menu, mas ele recusou, então ela perguntou por quê. Ichinose explicou que não suportava a ideia de eles não serem vendidos, então ela prometeu fazer o possível para vender e até disse que compraria as sobras. Conforme prometido, Yamato convenceu as pessoas a comprar o bolo. E quando ela sorriu para Ichinose, ele se convenceu de que ela gostava dele. Mais tarde, ele perguntou o nome dela, e depois que ela disse, ele decidiu que a chamaria pelo primeiro nome. No dia seguinte, enquanto Yamato varria à frente da loja, ela não tinha ideia de que Takio e Suna a observavam do outro lado da rua. Takio disse que só queria ter certeza de que ela estava bem. E quando estavam prestes a sair, Ichinose saiu para chamar Yamato para almoçar. O que os fez parar foi o fato de ele a chamar pelo primeiro nome, Rinko. E Takio começou a se perguntar quem ele era. Mais tarde, Ichinose fez juleito para toda a coequipe, mas Yamato guardou um pouco para levar a Takio e Suna. Quando ela lhes disse que foi Ichinose quem fez e o apontou enquanto ele passava de carro, Takio começou a duvidar de si mesmo. No entanto, ele afastou esses pensamentos e encorajou Yamato a continuar se saindo bem em seu trabalho. Quando ele foi à praia com Suna no dia seguinte, compartilhou suas preocupações com ele, e Suna disse que era normal se preocupar com os rapazes ao redor de sua namorada. Nesse momento, Yamato mandou uma mensagem dizendo que poderiam passar na loja, então eles foram imediatamente. Quando Ichinose os viu, ele se perguntou quem eram, mas Suna foi o único que percebeu que ele estava olhando para Yamato o tempo todo. Depois que eles saíram da loja, Ichinose perguntou a Yamato quem eram, e quando ela disse que Takio era seu namorado, ele correu atrás deles. No momento em que os alcançou, ele disse a Takio para terminar com Yamato porque ela merecia estar com ele. Takio disse para ele não ser iludido, mas Ichinose jurou que estava certo e disse que faria Yamato ver que ele era o homem certo para ela. Isso deixou Takio ainda mais inseguro, mas ele garantiu a Suna que estava bem, porque não queria que ele se preocupasse. Naquela noite, enquanto ele brincava com Maki, de repente começou a chover. Então ele saiu correndo com um guarda-chuva para ir buscar Yamato. Sem que ele soubesse, Ichinose ofereceu-lhe uma carona até a estação. Então, quando ele se aproximou da loja, a viu sentada no banco de trás do carro de Ichinose e ficou triste novamente. Mais tarde, depois que ele tomou banho, Yamato ligou para perguntar se eles poderiam sair no dia de folga dela, já que não faziam isso há um tempo. E Takio imediatamente se animou. No dia seguinte, Ichinose abordou Yamato e pediu que ela o ajudasse a ter ideias para uma próxima competição em que ele se inscreveu no dia de folga dela. Quando ela tentou recusar, ele disse que toda a sua carreira dependia de sua vitória na competição, então ela concordou e ligou para Takio para cancelar os planos deles. Ela explicou o motivo do cancelamento, e mesmo que ele não estivesse feliz com isso, ele a encorajou a fazer o seu melhor para ajudar Ichinose. No dia seguinte, enquanto Ichinose e Yamato estavam tendo ideias para a competição, ele de repente se desculpou e foi confrontar Takio e Suna lá fora. Ele perguntou por que eles estavam espreitando, e Takeo respondeu honestamente que não confiava nele para ficar sozinho com Yamato. Ichinose sentiu-se insultado e garantiu a Takeo que ele não se rebaixaria a ponto de forçar-se sobre Yamato. Ele disse que ela era sua musa e lhe disse que confessaria seus sentimentos a ela depois de vencer a competição. Então Takeo lhe desejou sorte. Quando ele voltou para dentro, disse a Yamato que costumava ficar obcecado por suas criações, que não eram vendidas, e se tornou amargo. No entanto, quando ela apareceu, ela o ajudou a reencontrar sua paixão e ele ficou grato. Yamato disse a ele que não era sua musa, e então começou a falar sobre Takeo e como ele adorava comer suas criações. De repente, ele foi atingido por algumas ideias e imediatamente começou a trabalhar nelas, mas deixou Yamato voltar para casa. Quando ela voltou pela manhã, viu suas novas criações e o elogiou pelo trabalho bem feito. Ichinose aceitou seus elogios e pediu que ela viesse assistir à competição porque ele tinha algo para discutir com ela depois. No dia da competição, Yamato apareceu no local e enquanto conversava com Ichinose, ele percebeu que havia deixado seu equipamento na loja e ficou deprimido. Yamato imediatamente ligou para Takeo e pediu que ele passasse na loja para pegar o equipamento, então ele se separou de Suna e correu para lá. Depois de garantir o equipamento, ele saiu correndo da loja antes que o proprietário pudesse lhe dar dinheiro para um táxi, e enquanto Ichinose estava sentado acreditando que ele não apareceria, ele arrombou as portas. O confeiteiro ficou surpreso, no entanto. Ele o agradeceu pela ajuda e pediu que ficasse para o show, que começou logo depois. Ichinose se dedicou totalmente a fazer seus bolos, porque queria provar a Takio que era um homem melhor. Quando o tempo acabou e os juízes começaram sua avaliação, ele se aproximou de Takio e o agradeceu novamente, mas o lembrou que não estava desistindo.
Uma hora depois, os resultados foram anunciados e Ichinose ganhou a medalha de ouro como havia dito que faria. Após sua entrevista, Yamato veio parabenizá-lo e ele disse a ela que queria dedicar sua vitória a ela. Antes que ela pudesse perguntar por quê, ele confessou seus sentimentos a ela e pediu que ela se tornasse sua musa para sempre. Yamato ficou surpresa, mas se recompôs e disse a ele que, desde o primeiro dia em que conheceu Takeu, seu coração pertencia a ele. Ela também o fez entender que suas criações eram resultado de sua habilidade e trabalho duro, não dela. Ichinose então aceitou sua rejeição e prometeu a si mesmo que se tornaria o melhor confeiteiro de todos os tempos. No caminho para casa mais tarde, Yamato tentou se desculpar pela turbulência emocional que Takeo havia passado, já que ele sabia desde o início que Ichinose gostava dela, mas ele não a deixou. Em vez disso, ele a abraçou e agradeceu por gostar e escolhê-lo. E quando ele a chamou pelo primeiro nome, os olhos dela brilharam. Isso o fez perder a compostura. Mas enquanto continuavam andando, ele prometeu que um dia seria capaz de se dirigir a ela dessa forma sem hesitar. Você acha que o relacionamento deles chegaria a um nível mais íntimo, ou eles manteriam as coisas totalmente? Isso é tudo por hoje. Se você gostou, comente Kuma. Além disso, confira este próximo vídeo. Até a próxima.